Salve, salve, rapaziada, professor Leandro Levi na área para mais um vídeo aqui no canal de Geografia Pública, o canal que quer tornar pública a ciência geográfica. Então chega mais, já deixando seu like, já deixando seu comentário e já deixando seu compartilhamento. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, eu não sei o que você está esperando. Se inscreve porque a gente precisa fazer esse movimento crescer. Se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação, porque a tendência aqui é que tenha vídeo toda hora. Todo momento que eu tiver disponível, eu vou fazer vídeo para cá. E nesse mês de março de 2023, eu não posso deixar de trazer aqui um assunto que está completando 20 anos. E o mais preocupante de tudo, eu lembro quando esse assunto aconteceu. Isso quer dizer que está ficando muito difícil já para mim. Eu estou ficando bastante gasto. Porém, já que eu vi acontecer, eu vim trazer a minha contribuição acerca desse assunto, que, para começo de história, a gente não pode chamar de guerra Estados Unidos versus Iraque. Não foi isso que aconteceu. A gente precisa entender que o que aconteceu foi uma invasão dos Estados Unidos num país chamado Iraque. Os Estados Unidos invadiram, a gente vai falar sobre isso ao longo do nosso vídeo, das causas, das consequências, das formas como os Estados Unidos fizeram isso, mas não foi uma guerra assim, ó, Estados Unidos e Iraque estão tretando e agora eles foram às vias de fato e entraram num conflito armado. Não foi. Foi uma invasão dos Estados Unidos no Iraque. Os Estados Unidos invadiram um país soberano, um país que manda naquele território ali, um estado-nação, invadiram com o discurso de que iam levar armas de destruição em massa. Na verdade, iam levar não, né? Iam acabar com as armas de destruição em massa desenvolvidas pelo Iraque. Essa imagem aqui é uma imagem muito emblemática, porque é uma imagem que traz algumas coisas pra gente. Deixa eu colocar aqui na apresentação pra gente ver, pra vocês verem o meu mouse. Agora aqui, ó. Esse carinha aqui, ele é o Saddam Hussein. Ele era o ditador do Iraque. O epicentro de todo o conflito foi o Saddam Hussein. Esse cara aqui, ele é, né, até hoje, o George W. Bush. George Walker Bush, o presidente dos Estados Unidos na época. E ele é o Bush filho, porque teve o presidente também Bush pai, que não era Walker, mas era Bush. Então, esses são os protagonistas desse evento que está completando 20 anos de acontecimento agora em março de 2023. Aqui nós temos a bandeira do Iraque, a bandeira dos Estados Unidos. Aqui nós temos provavelmente a capital do Iraque, que é Bagdá, totalmente destruída pela artilharia estadunidense, os soldados estadunidenses vestidos com uniformes da cor do deserto, lembrando que o Iraque fica numa região desértica, e aqui tropas estadunidenses com certeza fazendo alguma coisa na rua, alguma operação na rua do Iraque, nas ruas do Iraque. Então esse evento é um evento muito importante para a gente entender quais são as intenções dos Estados Unidos num período que nós chamamos de a nova ordem mundial. E a gente vai entender isso tudo a partir do quê? A gente vai entender isso tudo a partir de um mapa. E eu trouxe um mapa aqui pra gente. O mapa do Oriente Médio. Cara, meu olho tá ficando vazado, né? Deixa eu ver se eu mudo isso. Então nós temos um mapa aqui. Um mapa que tem como recorte a área do Oriente Médio. Uma área que é muito importante por diversos fatores. Primeira coisa, aqui nós temos um dos berços da civilização, que é a antiga Mesopotâmia. A Mesopotâmia, junto com o próprio Egito, que aparece aqui nesse recorte, e com a China, a Índia e outros lugares aqui no entorno, são o berço da civilização que nós conhecemos, o berço da humanidade. Por quê? Aqui no Iraque, a antiga Mesopotâmia, nós temos dois rios muito importantes, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. São dois rios que desaguam no Golfo Pérsico, e aqui está o Golfo Pérsico, e são dois rios que são rios de planície, inundam suas planícies de inundação, e são áreas muito propícias à cultura de agricultura, pecuária, essas coisas. A cultura. Então, são áreas muito propícias à fixação humana. Na geografia, a gente chama essas áreas de áreas ecúmenas. Áreas ecúmenas são áreas propícias à fixação humana. A gente sabe que em determinado momento da história humana, o homem deixou de ser nômade e se tornou sedentário. Isso acontece há mais ou menos 12 mil anos, na Revolução do Neolítico, quando a gente passa do Paleolítico para o Neolítico, na Revolução Agrícola, Revolução da Agricultura. Quando nós, Homo sapiens, nós desenvolvemos a agricultura.
e a pecuária. Então a gente começa a habitar algumas áreas que são propícias à agricultura, como por exemplo margens de rios. Então nós temos aqui o rio Nilo, cortando o Egito e tendo seu delta aqui, ó, sua foz em delta aqui no mar Mediterrâneo, o rio Tigre e o rio Eufrates, aqui na antiga Mesopotâmia, que são 3 rios que formam aqui o que a gente chama de crescente fértil. A crescente fértil é uma área que serviu de base para as civilizações antigas prosperarem a partir da agricultura e da pecuária, porque é uma área que é banhada por 3 grandes rios, apesar de estar numa área árida. Então, uma área desértica que tem 3 grandes rios que não secam, são rios com vazão, com regime perene. Então, a gente tem aqui o berço da civilização humana, um dos berços. Como é que é a configuração atual desse local chamado Oriente Médio? Aqui nós temos o Egito. O Egito é um país do norte da África, porém, tem essa parte aqui do Egito chamada Península do Sinai. Península do Sinai que é dividida do Egito artificialmente pelo Canal de Suez. Canal de Suez que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, uma importante passagem de navios, que ficou há pouco tempo atrás, ficou lá um navio encalhado, isso causou um transtorno no comércio mundial. A partir do Canal de Suez para leste, nós já temos a Ásia, já é considerado o continente asiático. Do Canal de Suez para o oeste é o continente africano. Então o Egito é um dos países que é bicontinental. Assim como a Turquia, aqui nessa parte onde está Istambul é considerada a Europa e essa parte gigante da Turquia é considerada a Ásia, o Egito também tem uma parte em cada continente, uma parte na Ásia e uma parte na África. Logo aqui acima do Canal de Suez, aqui na Península do Sinai, nós temos um país que foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial pela ONU, um país chamado Israel. Essa área aqui, ela historicamente foi povoada pelo povo árabe, que é o povo que sempre, historicamente, ocupou aqui o entorno dessa região. Só que aí, há muito mais tempo, era povoada pelo povo hebreu, que aí é o povo judeu, né? Quando a gente fala povo árabe, povo hebreu, a gente está falando de etnia. Quando a gente fala povo muçulmano ou povo judeu, a gente está falando de religião. Etnia e religião não são a mesma coisa. Etnia e religião são 2 coisas diferentes. E aí, o que acontece? Acontece que no século XIX começa o movimento sionista. O movimento sionista é um movimento que os judeus, hebreus, né, que moravam aqui nessa terra aqui, que não era ainda a Israel, era lá antes de Cristo, no século I depois de Cristo, por conta de treta com o Império Romano que dominava a região, eles fazem a diáspora. No século I depois de Cristo, os hebreus que moravam aqui, que tinham vindo salvos do Egito, né, libertos do Egito, os hebreus ocuparam a região aqui, região da Palestina, conhecida como a região da Palestina. Os hebreus até o século I ocupavam aqui. No século I, eles saem daqui, se veem forçados a sair daqui por conta da forma como o Império Romano cobrava os impostos. Eles não estavam satisfeitos e fazem a famosa diáspora. Na geografia, diáspora é um tipo de migração. A gente tem vários tipos de migração. Êxodo rural, migração pendular, e tem a diáspora. A diáspora é como quando todo um povo ele sai e se espalha por alguma região ou pelo mundo inteiro. E foi o que o povo hebreu fez. Os judeus eles se espalharam aqui pela Europa, se espalharam pelo mundo no século I depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo. Os judeus inclusive foram ocupar bastante as Ilhas Britânicas, onde é a Inglaterra hoje, o Reino Unido. E aí depois os britânicos eles foram lá e fizeram a sociedade estadunidense. E aí hoje a sociedade estadunidense tem uma ligação com o judaísmo muito forte por conta dessa história. Só que, poxa, quando o povo hebreu ele sai daqui, ele faz a diáspora, ele deixa vago uma região muito importante que é litoral do Mar Mediterrâneo e o entorno é ocupado por povos árabes. O Egito é um país árabe, a Arábia Saudita é um país árabe, a Jordânia, a Síria, o Líbano, mais ou menos metade da população. Isso eu sei porque eu tenho uma aluna que é descendente de libanesa e ela falou que 60% é árabe, tem bastante cristão ortodoxo, mas a gente está falando de uma região que tem bastante pessoas árabes. O Irã não é árabe, o Irã é a população persa, o Irã é a antiga Pérsia, só que a maior parte da população aqui segue a religião muçulmana, o islamismo. Os hebreus, hebreu é a etnia, judeu é a religião, judaísmo. Então, no século XIX, quando os judeus começam a querer voltar aqui para a Terra Prometida, porque qual é a diferença entre o judeu e o cristão? Existia o judeu, que acreditava na vinda do Cristo, o Salvador, para salvar a humanidade. E aí surge Jesus Cristo,
Uma parte dos judeus acredita que Jesus de Nazaré é o Cristo esperado, é o Salvador. E aí tem uma parte dos judeus que não acredita, que continua esperando a vinda do Cristo Salvador. Consequentemente, há uma divisão, uma dissidência do judaísmo, desenvolve o cristianismo. E aí a gente tem o judaísmo e o cristianismo. O cristianismo acredita em Jesus Cristo e o judaísmo está esperando ainda o Messias, o Salvador. E está lá no Torá, o livro sagrado do judaísmo, que eles só vão conseguir fazer com que o Messias venha para a Terra salvar a humanidade quando eles retomarem a Terra Prometida. Sendo que quando eles saíram lá no século I, quem ocupou a região foram os árabes do entorno. E aí ficou lá do século I ao século XIX, são 18 séculos, 1.800 anos, de várias gerações de árabes, que inclusive ficaram conhecidos como árabes palestinos. E aí, no século XIX, começa o famoso sionismo, o movimento sionista, que é um movimento de retomada, de volta dos hebreus judeus para a Terra Prometida, para a região da Palestina. Isso no século XIX, tá? E aí começa uma rusga, né? Porque várias regiões aqui, que teoricamente eram dos palestinos árabes, começam a ser ocupadas pela volta dos judeus depois de 1.800 anos, de 18 séculos. Então começa uma rusga, isso no século XIX. Quando a gente adentra o século XX, os judeus eles começam a ser muito maltratados dentro da Alemanha lá, e aí começa a ser maltratado por conta do movimento nazista. Na verdade, os judeus eles sempre sofreram porque eles viveram durante muito tempo como minoria. Imagina, você tá lá no teu território com o teu povo, e aí você decide se espalhar pelo mundo. Quando você se espalha pelo mundo, automaticamente você vira minoria nos países que você tá. E as minorias sempre sofrem com preconceito, xenofobia, né? Falta de transparência, falta de legislação que os protejam, essas coisas. Quando os judeus começam a querer voltar para Israel, Israel ainda não existia, para a região da Palestina, alguns judeus começam a voltar, só que esse movimento ele é devagar. Quando a gente adentra o século XX, os judeus que estão na Alemanha, por exemplo, começam a sofrer com o Holocausto. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazismo, depois daquele Holocausto de milhões de mortes de judeus, quando acaba, essa região aqui, ela fica nas mãos da Inglaterra. A Inglaterra simplesmente dá essa região para a ONU decidir o que fazer com essa região aqui. O que a ONU vai fazer? A ONU vai fazer a partilha da Palestina. Isso é em 1947. A ONU vai fazer a partilha da Palestina. Em 1947, ali, logo depois da Segunda Guerra Mundial, iniciozinho da Guerra Fria. A partilha da Palestina é justamente dividir esse território 50% para os árabes, palestino, e 50% para os hebreus judeus. E aí os árabes ficam com a região aqui, essa região branca, que é a região da Cisjordânia, e essa região branca que está aqui embaixo, que quase não dá para ver, que é a região da faixa de Gaza. E os hebreus, judeus, ficam com as outras regiões. Era dividido 50-50. Quem não aceitou, logicamente, os árabes. E aí começa um conflito, começa uma guerra que ficou conhecida como a Guerra de Formação de Israel. Durou entre 47 e 48, e obviamente Israel, por ser muito mais rica, os judeus por terem muito mais poder aquisitivo para adquirir armas e equipamentos, eles foram vitoriosos nessa guerra, e aí cria-se o Estado, o país chamado Israel, cheio de árabe e palestino dentro. E aí o ódio que essa galera sente entre si é até difícil de explicar para brasileiro, porque aqui no Brasil a gente sente ódio de quem? Da Argentina? Mas é por quê? Por causa do futebol? Porque eles acham que Maradona é... Não, eu tô falando de ódio de verdade. Estou falando de uma briga histórica, uma briga por território, uma briga santa, uma briga religiosa. São duas etnias que seguem duas formas de vida totalmente diferentes, coexistindo no mesmo espaço, e sendo que uma é muito mais forte do que a outra. E aí coloca a outra sob condições completamente desumanas, né? Por exemplo, aqui a faixa de Gaza é uma região com uma densidade demográfica absurda, cheia de árabe e palestino. Quem controla o que entra e o que sai é Israel. Eles estão do outro lado, aqui tem o Mar Mediterrâneo, então eles estão enclausurados. E aqui na Cisjordânia fica a cidade chamada Jerusalém, que é uma cidade muito importante para as três religiões monoteístas que existem. É o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O islamismo também vai ter Medina e Meca. Cadê Meca? Meca tá aparecendo aqui? Meca pode ser mais para baixo aqui. São duas cidades. Uma delas é Medina, que está aqui. Duas cidades na Arábia Saudita, que são as cidades mais importantes para os islâmicos, para os muçulmanos. Galera, só para vocês se localizarem, aqui é o Catar, Doha. Aqui é onde foi a Copa do Mundo de 2022.
aqui são os Emirados Árabes Unidos, aqui é Omã, aqui é o Kuwait e aqui é o Iraque, que é o nosso objeto de estudo hoje. Calma, estou contando a história da região aqui. E aqui é o Golfo Pérsico. Essa região do Golfo Pérsico, o entorno do Golfo Pérsico, pegando todo o Irã, pegando uma parte do Iraque, todo o Kuwait, grande parte da Arábia Saudita, Catar, os Emirados Árabes Unidos, aqui está o Omã, e aqui tem o Estreito de Hormuz, aqui é o Golfo de Omã, o Golfo Pérsico. Essa região aqui é a região mais rica em petróleo no mundo, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então é uma região muito importante geopoliticamente falando. É uma região que o mundo capitalista precisa dela, porque o mundo capitalista até hoje tem como matriz energética o petróleo. Então, se é uma região que tem muito e do bom, é uma região muito bem quista pelo mundo ocidental. Tá aí, talvez, um motivo muito pertinente das diversas intervenções dos Estados Unidos aqui. E aí, quando a gente fala de criação de Israel, a gente já está falando de Guerra Fria. Na Guerra Fria acontecem algumas coisas. Por exemplo, nós temos a tentativa de invasão da União Soviética aqui no Afeganistão. O Afeganistão está aqui do lado do Irã. Aqui no Afeganistão, na década de 70, a gente tem uma tentativa de invasão da União Soviética aqui no Afeganistão. Lembrando que a Guerra Fria é uma disputa por áreas de interesse. Só que tem guerras secundárias patrocinadas por ambos os polos. Lembrando que é um momento bipolar, né? Estados Unidos e União Soviética. Tem a Guerra das Coreias, tem a Guerra do Vietnã, tem várias guerras patrocinadas por ambos os lados. Inclusive tem a Guerra do Afeganistão. É a União Soviética e aí os Estados Unidos vão armar o povo afegão que quer ir para o front, que se auto-intitula os talibãs, que significa os estudantes. Os jovens afegãos se juntaram num grupo chamado Talibã e foram armados pelos Estados Unidos para lutarem contra a invasão soviética. E conseguiram ganhar. E tomaram poder. Tomaram poder com a ajuda dos Estados Unidos. Mas, quando os Estados Unidos começam a dar dinheiro para o Talibã, isso já na década de 70, quando os Estados Unidos começam a dar dinheiro para o Talibã e começam a dar armamento e treinamento para o Talibã, não deixar a União Soviética invadir aqui, quem é que vai sair da Arábia Saudita e vai vir para cá para treinar junto, para meio que aproveitar o momento de ajuda Yankee? Um cara chamado Osama Bin Laden, que era extremamente rico, e vai vir para o Afeganistão, vai se juntar com o Talibã e vai formar uma célula terrorista chamada Al-Qaeda. E esse cara, ele vai ser treinado pelos Estados Unidos. Não sei se vocês já estão fazendo o link aí das coisas. A gente tem a vitória do Afeganistão, a vitória do Talibã no Afeganistão contra os soviéticos. Beleza. E aí o Talibã toma o governo, toma o poder no Afeganistão e começa a dinastia Talibã. Em 73, na mesma década que os Estados Unidos ajudaram os talibãs contra os soviéticos no Afeganistão, aqui ó, em 73, a gente tem a guerra de Yom Kippur. Yom Kippur é um feriado judaico. E assim, desde que foi criado o Estado de Israel, os árabes muçulmanos palestinos que ficaram dentro de Israel, imagina, tu mora num lugar e o lugar é teu. Aí do nada cria-se um país no lugar que você tá, e um país que não gosta de você e não acredita na sua crença e não quer saber de você e quer que você se ferre. E aí você tá ali, você não tem pra onde ir. Então começou um problema ali, naquele território. E aí vários muçulmanos mais ortodoxos, mais específicos, né? Mas eles vão começar a criar células terroristas e começar a fazer ataque terrorista contra os israelenses, contra os judeus. E aí começa essa disputa bem sangrenta, uma disputa extremamente sangrenta pelo controle da região. Teve uma guerra muito famosa na década de 60, que é a Guerra dos 6 Dias, no qual a Israel, inclusive, toma a península do Sinai do Egito, toma a Cisjordânia e Jerusalém, porque quando a ONU faz a partilha da Palestina, uma parte do território para os hebreus, uma parte do território para os árabes, Jerusalém, como é importante para as 3 religiões monoteístas que existem, ela ficou como uma cidade supranacional, uma cidade que não tinha nacionalidade. Só que na Guerra dos 6 Dias, na década de 60, que durou 6 dias mesmo, uma guerra preventiva, segundo Israel, eles vão tomar Jerusalém e aí Jerusalém vai passar a fazer parte do território israelense. E isso vai fazendo com que o povo árabe do entorno, e tem muito árabe aqui, o povo árabe do entorno comece a nutrir um ódio pelos judeus muito grande. E é ódio ao ponto de o cara se explodir num carro-bomba para matar judeu.
e vice-versa. E o exército israelense extremamente equipado, massacrando o povo árabe. Então é uma região muito conflituosa, muito conflituosa. Aqui no Brasil a gente não tem noção do que é isso. O dia do Yom Kippur é o dia do perdão para o judeu. E aí os árabes palestinos, eles organizaram um ataque nesse dia para pegar os judeus de surpresa. Obviamente que eles não conseguiram surpreender os judeus porque os judeus são muito mais fortes. Tem muito mais equipamento, o exército de Israel é muito forte. Galera, Israel é um país rico no meio de uma miséria toda que é essa região aqui. É uma Europa no meio do Oriente Médio. É isso. E aí Israel vai massacrar de novo o povo judeu, o povo árabe, desculpa. Só que dessa vez, na Guerra de Yom Kippur, no ano de 73, pela primeira vez, existe uma ajuda direta dos Estados Unidos para com Israel. Uma ajuda de Estados Unidos a Israel para massacrar o povo palestino, povo árabe. E tudo isso aqui é povo árabe. Quando eu falo palestino, eu estou falando da suposta nacionalidade dele. Eu não posso nem falar que é nacionalidade, porque Palestina, teoricamente, não existe. Existe uma luta para a criação da Palestina. O que existe é Israel, em cima da Palestina. Só que o povo da Jordânia é maioria árabe, Síria, maioria árabe, Líbano, maioria árabe, Egito, aqui em cima a Líbia também, Arábia Saudita, todos esses países aqui são maioria árabe, tirando o Irã e tirando a Turquia. Turquia é o povo turco-otomano e o Irã é o povo persa. Só que a maioria dos países aqui são países árabes, árabes muçulmanos, etnia e religião. Quando os Estados Unidos ajudam aqui o povo de Israel, que é minoria aqui nessa região, massacrar o povo árabe palestino, o povo árabe toma as dores, óbvio. Eles são do mesmo povo. É um povo que tem uma história muito gigante, uma história muito importante. É um povo muito importante na história da humanidade. O que acontece como consequência dessa ajuda que os Estados Unidos dão para Israel massacrar os combatentes árabes nessa guerra de Yom Kippur? Acontece a crise do petróleo. A primeira crise do petróleo acontece por conta dessa ajuda. E por que aconteceu uma crise do petróleo? Porque a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ela é formada por maioria de países árabes, não é só países árabes, porque tem a Venezuela, por exemplo. São todos os países que exportam petróleo e que quiseram fazer parte dessa organização. Tem a Venezuela, tem, por exemplo, vários países aqui do Oriente Médio que exportam petróleo. E aí os países do Oriente Médio decidiram aumentar o preço do petróleo de uma hora para outra, coisa que era extremamente barato importar do Oriente Médio. Por exemplo, o Brasil importava muito petróleo do Oriente Médio até 73. A partir de 73, o Brasil teve que se virar. A Petrobras já existia, mas a Petrobras não fazia muito esforço para encontrar petróleo aqui. A partir de 73, teve que fazer. Então, essa crise do petróleo, inclusive, vai ser uma crise que vai fazer com que o modelo de economia keynesiano, o keynesianismo, que era o estado de bem-estar social, welfare state, ele entrasse em crise e também a gente tem uma crise da mão de obra, uma crise do capitalismo. Na década de 70, no ano de 73, Estados Unidos passou por crise, a Europa passou por crise, e aí a gente tem uma crise no modelo econômico, que é o keynesianismo, e no modelo de produção, que é o fordismo. E aí surge o neoliberalismo e o toyotismo, que é o pós-fordismo. Então essa crise do petróleo ela é muito importante para explicar o ódio que o mundo árabe tem dos Estados Unidos. Tem do Ocidente, né? Então aconteceu isso na década de 70, mané. Tanto a ajuda dos Estados Unidos para com o Talibã, para impedir a invasão soviética aqui no Afeganistão, quanto a ajuda dos Estados Unidos para com Israel no massacre da guerra de Yom Kippur. E aí isso gerou a crise do petróleo. A segunda crise do petróleo é em 79. E aí já tem a ver com o Irã. Em 79 a gente tem a Revolução Iraniana, a Revolução dos Ayatollahs. E aí é uma revolução também que faz com que o Irã, a partir desse momento, se vire contra os Estados Unidos e guine na direção à União Soviética. O tempo foi passando. Década de 80, começam a ter atentados de grupos terroristas que têm como maioria pessoas muçulmanas, né? Árabes muçulmanos, que querem acabar com a tentativa de ocidentalização do Oriente Médio. O Oriente Médio é composto por maioria árabe muçulmana e os árabes muçulmanos eles vivem muito a teocracia, onde a religião ela manda na vida das pessoas. Aqui no Brasil a gente vive uma democracia, pelo menos na teoria, né? Onde o Estado é laico, cada um pode seguir a sua religião. Lá não. Lá eles vivem uma teocracia, onde eles vivem realmente a religião como um modo de vida, e aí você chegar e tentar levar uma ocidentalização para essa região é vista com maus olhos.
E os Estados Unidos, como eles são o berço do capitalismo contemporâneo, né, o berço do capitalismo financeiro monopolista, ele precisa estar se expandindo. Isso é a globalização. E ao longo da Guerra Fria, essa tentativa de expansão ela foi muito barrada pela União Soviética. Mas depois da Guerra Fria, quando acaba a Guerra Fria, na década de 90, a gente já tem a União Soviética não tendo mais força na região e uma tentativa mais agudizada, como diz meu amigo João Carvalho, de tentar entrar ali no Oriente Médio para tentar explorar suas mãos de obra, seus mercados consumidores, seus recursos naturais, como o capitalismo faz em todo o mundo, né? Então é uma região que sempre foi muito resistência contra a ocidentalização, contra o estilo de vida cristão ocidental chegar aqui. Ao longo da década de 80 e a década de 90, a gente tem muitos ataques terroristas, de grupos terroristas do mundo árabe, composto por maioria de muçulmanos, em embaixadas estadunidenses na Europa, em embaixadas estadunidenses, em aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, como a Arábia Saudita. Ué, mas os Estados Unidos é aliado da Arábia Saudita? A gente tem diversas ditaduras no Oriente Médio e no Norte da África, que a gente chama de mundo árabe, que ao longo da Guerra Fria foram patrocinadas por ambos os lados. Porque ambos os lados precisavam de áreas de influência. Só que quando acaba a Guerra Fria, a gente continua com essas ditaduras até a Primavera Árabe, que só começa na segunda década do século XXI. Então a gente tem muitas ditaduras acontecendo aqui com o aval dos Estados Unidos. Guarda isso, porque o nosso objeto de estudo, que é a invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003, vai ter isso como desculpa. Levar a liberdade para o povo iraquiano contra as mãos de ferro de Saddam Hussein. Sendo que os Estados Unidos era aliado da Líbia, do Muammar Gaddafi, sendo que os Estados Unidos sempre foi aliado aqui da Arábia Saudita, dos países aqui pequenininhos. Então isso nunca foi pretexto para os Estados Unidos invadirem esses países. E aí, ao longo da década de 80, a gente tem as intifadas, que são as tentativas de retomada de controle de território pelo povo palestino, mas aí são aquelas intifadas, né? É um moleque palestino com um estilingue tacando uma pedra no tanque israelense. É uma desproporção muito grande. É totalmente desproporcional à força bélica. E aí hoje a gente tem diversos ataques terroristas lá, de ambos os lados e tudo mais. Uma região totalmente instável. Quando acaba a Guerra Fria, na década de 90, na verdade, a década de 80 é uma década em que a União Soviética ela vai caindo, vai de arrasta para cima, né? E aí chega em 89 a gente tem a queda do Muro de Berlim, e em 91, de fato, a gente tem a dissolução, o desmembramento da União Soviética, e aí surgem diversos países, como os países que tem aqui, ó, a Armênia, o próprio Turcomenistão, Azerbaijão, Geórgia, tudo são ex-repúblicas socialistas soviéticas. E quando acaba a União Soviética, quando a gente chega na nova ordem mundial, quando o mundo deixa de ser bipolar, quando a ordem mundial passa a ser multipolar com relação ao poderio econômico, unipolar com relação ao poderio militar, que ninguém conseguia bater de frente com os Estados Unidos, ao longo da década de 90, inclusive o Fukuyama vai falar, né? É o fim da história, porque tu imagina, são 4 décadas de Guerra Fria. Tem toda uma geração aqui que foi forjada num mundo em que a qualquer momento poderia dar merda, porque poderia ter uma guerra nuclear. E aí quando acaba isso, a sensação que fica é, para onde é que o mundo vai agora? Acabou a história. E aí uma sensação de paz, ela reina. Porém, não para a galera do Iraque. Porque na década de 90, no início da década de 90, a gente tem a famosa Guerra do Golfo. E o nome Guerra do Golfo é porque é uma guerra que envolve Kuwait, Iraque e Estados Unidos, que o Kuwait fica aqui no Golfo Pérsico. O Kuwait é esse paizinho aqui, cara. Iraque invadindo Kuwait, Estados Unidos ajudando o Kuwait contra Saddam Hussein. E aí, foi o Bush pai, lá no início da década de 90, inclusive no ano de 1990, ajudou o Kuwait a derrubar o Iraque. E aí o Kuwait ficou grandão, né? E acabou rapidinho com a guerra. Ganhou do Iraque, do Saddam Hussein. Só que é aquela parada. Imagina o que os soldados estadunidenses, lá no início da década de 90, já não fizeram aqui dentro do Iraque. Eu não quero nem imaginar. Nesse momento, o mundo árabe já odeia o Ocidente. Começou lá na criação de Israel. Aí a guerra de Yom Kippur piorou a situação. As tentativas dos Estados Unidos de ocidentalizar o Oriente Médio fizeram com que os mais tradicionais ficassem pé da vida e o mundo árabe começou a odiar o Ocidente. A década de 90 passa, a gente tem alguns atentados terroristas fora do território estadunidense. Só que aí o mundo muda de milênio. Nós mudamos o século
e o milênio. Eu lembro muito bem disso, porque a minha infância foi na década de 90. Eu nasci no ano da queda do Muro de Berlim. Eu sempre falo em sala de aula. 1989 tem 2 acontecimentos importantes. O menos importante é a queda do Muro de Berlim e o mais importante é o meu nascimento, o nascimento do The Machine, mais conhecido como A Máquina, que tem o nome de Leandro Levy e é professor de geografia por um acaso. Quando a gente fala de década de 90, a gente está falando de a última década do século 20 e do segundo milênio, pô. Eu lembro muito bem dessa virada de século e virada de milênio, onde a gente tinha um sentimento de esperança, de que o mundo ia dar um salto quântico, de que a gente ia realmente passar a viver no futuro. Que a galera lá nas décadas de 70, 60, imaginava o século 21 com carros voadores. E aí chegou até o lance do fim do mundo, o bug do milênio, onde todos os computadores iam parar, sendo que o mundo era pouquíssimo informatizado comparado com hoje em dia, né? Então foi um momento muito efervescente da humanidade, e aí a gente chega no 2000, mudou nada, continua a mesma merda, e em 2001 a gente tem um atentado que vai mudar a história recente da humanidade. Por quê? Porque em 2001 a gente tem um atentado dentro do território estadunidense. É o atentado de 11 de setembro de 2001. E eu lembro disso, eu lembro desse dia, tá? Tava dormindo numa terça-feira de manhã chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Eu tava na 6ª série do Ensino Fundamental 2. Nem tinha tido essa mudança para 6º ano, 5º ano. Eu estava na 6ª série, atual 7º ano do Ensino Fundamental 2. E aí eu estava dormindo, estudava de tarde, e aí minha mãe me acordou, era umas 9 horas da manhã, me acordou, ligou a televisão do meu quarto e falou assim, você que gosta desse negócio de avião, não sei o que lá, eu me amarrava em negócio de avião, eu queria ser piloto de avião. Ela falou assim pra mim, acabou de ter um acidente nos Estados Unidos com um avião que bateu num prédio. E a Globo tá mostrando, a televisão tá mostrando. Aí ela ligou a televisão do meu quarto, era uma televisãozinha pequenininha, de tubo ainda, né? Início dos anos 2000, ainda não tínhamos televisão de tela fina. Eu tinha 13 anos, então eu já tava meio que entendendo o que estava acontecendo. Eu já tava no 7º ano e já tinha estudado revoluções industriais, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, já tava gostando desses assuntos. E aí, do nada, me vem um prédio pegando fogo nos Estados Unidos e o pessoal da Globo oriçado. E aí eu lá, deitado, falando assim, não quero saber de acidente nos Estados Unidos. Só que aí eu acordei, levantei. Quando eu levantei na cama, assim, fiquei sentado na cama. Eu lembro disso até hoje, cara, ficar arrepiado. Quando eu sento na cama, eu olho pra televisão e fico olhando assim, meio que sem entender. É tipo assim, foi um acidente, né, cara? E aí, do nada, um segundo avião, Aí eu olhei assim, e aí os repórteres da Globo que estavam lá, correspondentes lá, aumentaram mais ainda a efervescência, a excitação, eu tava meio que perdido na situação, e aí eu olhei e falei, isso é replay? Reprise do avião batendo? Aí eu olhei, não, mas uma das torres já tava pegando fogo, e aí a outra torre tá pegando fogo agora, então, aí eu aumentei a televisão, e realmente, quem é que fez esse atentado? Quem é que no mesmo dia reivindicou a autoria do atentado? Foi o Osama Bin Laden, da Al-Qaeda, do Talibã, treinados pelos Estados Unidos lá na década de 70. Treinados, armados, financiados pelos Estados Unidos lá na década de 70. O mundo árabe tomou um ódio dos Estados Unidos que fazer um atentado dessas proporções no território estadunidense mostrou uma fragilidade que até então os Estados Unidos não tinham demonstrado para o mundo. Porque os Estados Unidos tinham ganho a Guerra de Secessão, a Guerra de Independência, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã. Eles não assumem que eles perderam, mas eles perderam. E a Guerra Fria eles tinham acabado de ganhar. Eles eram a potência mundial, a potência econômica, a potência bélica, a potência política, a potência comercial. A gente não tinha China, como temos hoje. Os Estados Unidos eram o bam do momento, ali na virada do milênio. E aí, quando tem um atentado dessas proporções dentro do território estadunidense, eles se veem vulneráveis como eles não se viam, de uma hora para outra. E aí o povo estadunidense, ele começa a se questionar e começa a falar assim, ferrou, vai morrer todo mundo, porque esses caras odeiam a gente. O grande lance é, a Al-Qaeda reivindicou, e no mesmo ano, em 2001, os Estados Unidos, assim, com todas as justificativas do mundo, né, ninguém foi capaz de ir contra a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, e aí começa uma segunda guerra do Afeganistão. Antes, na década de 70, a primeira, foi uma invasão da União Soviética e grupos rebeldes do Afeganistão foram financiados pelos Estados Unidos para não deixarem essa invasão. E o Talibã, esses grupos rebeldes, o Talibã, eles tomaram o Afeganistão e estavam no poder até então. Só que o Talibã, Al-Qaeda, viraram os algozes dos Estados Unidos.
né? Então, quando os Estados Unidos sofrem esse atentado, e falando do atentado ainda antes da guerra do Afeganistão, um alvo comercial, econômico, as Torres Gêmeas, um alvo político, que ia ser a Casa Branca ou o Capitólio, mas esse avião foi derrubado antes e caiu na Pensilvânia, caiu num lugar desabitado, e um alvo militar, que é o Pentágono, que eles conseguiram acertar uma das 5 pontas do Pentágono. Então foi um atentado, um planejamento muito bem articulado durante anos. O Osama Bin Laden, por ser podre de rico, ele financiou isso tudo, ele pagou curso de aviação para os caras tomarem um avião no ar, e aí as Torres Gêmeas sendo atingidas, elas são o marco desse momento, e elas caindo, e acontecendo tudo isso, que tem tudo na internet aí pra vocês verem. Eu lembro disso ao vivo, eu lembro disso no dia. Como eu disse, era uma terça-feira chuvosa, e aí eu tive que ir pra escola, e aí eu falei assim, caraca, vai ter aula, pô? Vai ter aula? Tipo assim, caraca, vai ter guerra, cara, vai ter aula? Deixa eu ver o Viagem Atômica falou. O fato do Bin Laden ter relações boas com os Estados Unidos, fazer negócio com empresas do Bush, quando mataram o Bin Laden, eles mostraram uma foto muito mal editada. Tem isso. Sei não. Pode ser conspiração, mas eu não boto fé 100% que não foi montado. Também não boto. Eu não duvido de nada dos Estados Unidos. Mas, como não foi comprovado, aí eu não coloco isso como verdade. Cara, não boto minha mão no fogo pelos Estados Unidos, nem aqui nem na China. Mas assim, vamos supor que realmente tenha sido um atentado terrorista feito pelo ódio dos árabes, dos grupos fundamentalistas árabes, para com o Ocidente, para mostrar que não pode ser assim, essa tentativa de ocidentalização. Isso foi criado pelos Estados Unidos também. De uma forma mais indireta do que se realmente essa teoria da conspiração for verdade, é de uma forma mais indireta, mas é criado pelos Estados Unidos também. Os Estados Unidos que implantaram esse ódio com as suas atitudes ali naquele território. Você concorda comigo? Então, no final das contas, a gente chega no mesmo ponto. Os Estados Unidos cavaram a própria cova. E aí, várias pessoas inocentes, vários estadunidenses inocentes, cidadãos normais, morreram nesses atentados. Beleza. E eu lembro que eu fui pra escola esperando o professor de geografia falar alguma coisa, mas o professor de geografia meio que falou assim, ó, galera, olha só, hoje a gente vai continuar o conteúdo, depois a gente conversa sobre o que aconteceu hoje, e ele meio que deixou morreu, porque hoje eu entendo ele. Deixa eu ver o que o Murilo falou. Por isso hoje os Estados Unidos sempre tem um pé atrás na questão de estrangeiros depois do atentado. E isso, eu vou falar de como que o mundo mudou depois desse atentado. Por exemplo, tu imagina os árabes que já moravam nos Estados Unidos, árabes muçulmanos, e aí como as mulheres têm que usar o véu, elas não têm nem como se esconder. Como que eles não sofreram depois desse atentado? Começou uma coisa chamada islamofobia. Uma xenofobia contra o árabe, o islâmico, assim, de uma forma bem específica por conta disso. Porque todo árabe virou um potencial terrorista, né? Um potencial homem-bomba. O que é uma tremenda xenofobia absurda, um tremendo preconceito, um tremendo racismo. Mas aconteceu. Por isso que os Estados Unidos têm pé atrás, até hoje. O meu professor de geografia, ele meio que não conversou com a gente no momento. E eu entendo ele hoje porque aconteceu comigo ano passado sobre a mesma coisa. No dia que a Rússia invadiu a Ucrânia, que a mídia faz aquele estardalhaço todo, cheguei em sala de aula, galera, professor, fala da guerra da Rússia e da Ucrânia. Vai chegar aqui no Brasil? O Brasil vai para lá? O Brasil, nós vamos ter que ir pra guerra? Nós vamos ter que ir pra guerra? E aí eu tive que contar toda a história, ou seja, eu tive que deixar de dar aula, de cumprir o cronograma, para falar. Aquele dia eu não dei aula, aquele dia em todas as turmas que eu entrei, eu tive que contar o porquê que a Rússia estava invadindo a Ucrânia, quais eram os argumentos de um lado, quais eram os argumentos do outro. Então o professor de geografia, o professor de história, o professor de sociologia, eles são sempre os que vão ter que explicar isso daí. Só que explicar o acontecimento quando ele está acontecendo é mais difícil, né? Hoje eu estou explicando algo de 20 anos atrás. Aí fica um pouco mais fácil. A gente já consegue olhar com mais criticidade no fenômeno. Então, quando a gente tem esse atentado, começa a doutrina Bush. A doutrina Bush, ela é a doutrina que vai começar a fazer com que o mundo árabe, países árabes que potencialmente têm células terroristas que se apresentam como uma ameaça aos Estados Unidos e aos seus aliados, o mundo árabe começa a ser visto como o mundo do mal, o eixo do mal. A gente tem o início da cruzada ao terror. Os Estados Unidos começaram a usar esse atentado do 11 de setembro como desculpa para começar a interferir de forma forte demais, de forma muito invasora
lá no Oriente Médio. E aí, primeiro, eles vão invadir o Afeganistão com toda a desculpa do mundo de procurar o Bin Laden. A primeira guerra do Afeganistão, os Estados Unidos entraram para ajudar o Talibã. Nessa guerra de 2001, os Estados Unidos entram contra o Talibã. E aí destituem o Talibã do poder e ficam lá até 2021. Em 2021, 20 anos depois da invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, em busca de Bin Laden e a destituição do poder dos talibãs, 20 anos depois, o que aconteceu? Eles desistiram, saíram, e quem é que voltou para o poder? De uma hora para outra? Os talibãs. E aí vocês viram tudo isso ao vivo em 2021. 2021 teve até live disso. Teve live de gente no aeroporto se pendurando no trem de pouso para fugir do Talibã, porque sabia que ia morrer. Pessoas do Afeganistão que trabalharam durante 20 anos para as forças estadunidenses que comandavam o país. E aí os Estados Unidos saindo, sem resolver nada, eles pegaram até o Bin Laden em 2011. Pegaram aqui no Paquistão, aqui embaixo. Mas assim, a vida do afegão mesmo, ó, continua mesma merda. Em 2003, 2 anos depois, 2001, Flamengo campeão carioca em cima do Vasco com gol do Pet, eu lembro. 2002, Brasil campeão mundial em cima da Alemanha com 2 gols do Ronaldo com cabelo do Cascão, eu lembro. Enfim, 2003, estava eu assistindo televisão, assistindo um jogo entre Vasco e Fluminense, campeonato carioca, numa quarta-feira à noite, algum dia de noite. E aí, do nada, plantão da Globo. Boa noite. Os Estados Unidos estão prestes a lançar um míssil do seu porta-aviões que está localizado aqui no Golfo Pérsico. Ó, Golfo Pérsico pertinho do Iraque. Botou porta-aviões aqui e aqui no Mar Vermelho. Tinha porta-avião no Mar Vermelho e tinha porta-avião no Golfo Pérsico. E era só jogar um míssilzinho aqui, ó, em Bagdá. E aí, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos ao vivo o primeiro míssil que começa uma invasão que vai ser chamada depois erradamente de guerra Estados Unidos contra o Iraque. O que foi uma invasão dos Estados Unidos no Iraque. E os Estados Unidos, lógico, avisou, se o Saddam Hussein não sair do país, a gente vai invadir. E qual era a desculpa? Agora vem o vídeo e já estamos caminhando para o final da live, porque a gente vai ter esse vídeo aqui que nós vamos reagir juntos. Nós vamos assistir e reagir juntos. Esse vídeo aqui, ele faz um belo resumo do que foi essa invasão Yankee no Iraque. Vamos de vídeo? My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people. Ó, para desarmar o Iraque, libertar o seu povo e defender o mundo de uma grave ameaça. Vamos analisar essa fala aqui do presidente George W. Bush. A parada é a seguinte: os Estados Unidos, parece que eles sempre precisam ter um inimigo. Hollywood mostra muito isso, né? Sempre precisa ter alguém para derrotar. Nem que seja o ET, mas tem que ter alguém para derrotar. Quando acaba a Guerra Fria, Hollywood, inclusive, pega muito ET nessa época. Independence Day é dessa época, década de 90. Sempre mostram os Estados Unidos como os heróis da liberdade, exatamente. Isso fica bem retratado em filmes de guerra americanos, onde o Iraque é visto sempre como algo negativo. Cara, você não tem noção, Murilo e Griffith, o Falcão da Luz. Vocês não têm noção do quanto que Hollywood foi importante nessa marginalização e criminalização do islâmico, do Oriente Médio, da cultura árabe, porque até a fotografia dos filmes, quando eu falo fotografia dos filmes, eu tô falando da coloração, aquela coloração mais amarelada, isso induz as pessoas a acharem que aquela região ali é uma região de batalha, miséria, pobreza, fome, guerra e tudo mais. Isso é explicado pelo marketing. As cores, elas influenciam muito no nosso cérebro. Olha que doideira. Então, quando ele fala que precisa libertar o mundo, o povo iraquiano, defender o mundo de uma grave ameaça, ele já está trazendo um novo inimigo. Ele quer inventar um inimigo. Os Estados Unidos sempre precisam de um inimigo. A década de 90 foi sem inimigo. E aí tem o atentado de 11 de setembro, que surge um novo inimigo. Opa, temos mais um inimigo. E qual é a desculpa? Qual é o grande... A desculpa não, a desculpa é essa, mas qual é o grande objetivo no final das contas? Como os Estados Unidos, eles são um país
extremamente capitalista, eles são o berço do capitalismo financeiro monopolista, eles são o berço da terceira revolução industrial, eles são a maior economia do mundo. Nesse momento eles são a maior economia do mundo mesmo, na década de 90. Disparada assim, não tem ninguém para bater de frente. Eles sempre precisam expandir o capitalismo. Então, para expandir o capitalismo num local onde a população é resistente, onde tem ditaduras, eles precisam de um inimigo, eles precisam inventar alguma coisa. Se liga, continua no vídeo. And to defend the world from grave danger. Esses aí são os primeiros mísseis lá em Bagdá. Eu vi isso aí ao vivo, tá? On my orders, coalition forces have begun Forças de coalizão. Estados Unidos, Inglaterra e demais aliados que sempre estão. França, sempre estão. striking selected targets of military importance. Alvos selecionados é o caralho, seu merda. O que mais morreu foi civil, que não tem nada a ver com essa porra. Você mentiu, desgraçado genocida. The people you liberate will As pessoas que vocês libertarem witness the honorable and decent spirit vão conhecer o espírito honrado e decente dos militares americanos. Olha o papo de virar militar e salvar a pátria, salvar a maior pátria do mundo. O militarismo americano é muito forte, porque o chauvinismo, o patriotismo exacerbado é muito forte. Olha o que vai acontecer. Olha essa imagem que vem aqui agora. Galera, olha essa imagem que vem aqui agora. of the American military. Mortos, pessoas mortas. Muitas pessoas mortas. We come to Iraq with respect for its Nós iremos ao Iraque respeitando os seus cidadãos, citizens, for their great civilization, and for the religious faiths they por sua grande civilização e pelas crenças religiosas que eles possuem. practice. Aí olha essa imagem. Imagina o quanto que não rolou de estupro nas vielas de Bagdá. Eu fico tentando imaginar a vida dessas meninas, dessas mulheres aí, sendo violadas por soldados estadunidenses que pareciam Robocops, cheio de parafernália, porque esse é o soldado do século XXI, né? Diferente do soldado lá do início do século XX, onde só tinha um capacetinho que não protegia de bala nenhuma, um riflezinho, uma faca, um cantil de água e olha lá. Esse cara aqui da guerra do Iraque, a guerra contemporânea, esse cara tem raio laser infravermelho, o cara tem tudo que ele pode ali. É um Robocop. E tu imagina o que esses caras não fizeram nas ruas de Bagdá. We have no ambition in Iraq Nós não temos nenhuma ambição no Iraque, exceto remover uma ameaça except to remove a threat and restore control of that country e restaurar o controle daquele país ao seu próprio povo. to its own people. Majnun sits directly above one of the largest oil Opa! Temos uma palavra-chave aqui. Majnun, que deve ser um local no Iraque, está localizada em cima de uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Ah! O petróleo, combustível da segunda revolução industrial, principal fonte de energia mundial. Ah, tem muito petróleo no Iraque. Ah, tem muito petróleo no Afeganistão, tem muito petróleo no Kuwait, tem muito petróleo no Oriente Médio. Entendi. Caraca, não tinha vindo isso na minha cabeça, cara. reserves on the planet. Reconnecting it to the world's energy supply is a potentially deadly task. Reconectá-la, como é que é? Isso aqui tem a ver com o conceito de rede, hein? Potentially deadly task. The world's energy supply Reconectá-la à cadeia de fornecimento energético mundial, porque supostamente Saddam Hussein não fazia comércios com o Ocidente. Eles foram lá e falaram assim, como é que Saddam Hussein não vai fazer comércio com o Ocidente? A gente precisa do petróleo deles. Vamos derrubar Saddam Hussein? Vamos invadir o Iraque, pô. Eles perguntaram pro Conselho de Segurança da ONU se podiam invadir o Iraque. O Conselho de Segurança da ONU negou. E eles foram lá e invadiram. Esses são os Estados Unidos. Mataram inocentes. Usaram a desculpa que iam salvar eles. Só para roubar o petróleo e expandir o capitalismo. Exatamente isso. Griffith, o Falcão da Luz. deadly task. The people of the United States and their friends and allies will not O povo dos Estados Unidos, nossos amigos e aliados, quem tá fechado com a gente, não vão viver live at the mercy of an outlaw regime
that threatens the peace with weapons of mass murder. À mercê de um regime criminoso que ameaça a paz com armas de destruição em massa. Essa foi a desculpa para a invasão do Iraque. We have not found yet, and I'm sure you Aí já pegaram uma reportagem com alguém lá na frente, falando já assim, ó, nós ainda não encontramos, e eu tenho certeza de que vocês sabem disso. know this, otherwise you would know it earlier. We have not found at this point actual weapons. We have heard that 500,000 children have died. 500 mil de crianças morreram, tá? I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Que isso? Que filha... Vocês viram isso, cara? Tu viu isso, Griffith? Não é possível. Cara, ela falou que vale a pena. É isso aí, vai morrer uma galera, mas... É isso aí, cara. É isso. Ai, doideira, não tem nem o que falar sobre isso, mano. Not washing my hands of what Eu não estou lavando minhas mãos em relação ao que aconteceu no passado. happened in the You past. killed a That is million separate- people in Iraq. That is a separate... You killed a million people in Iraq. Caraca, It's olha a cara da million mulher. people Olha a in Iraq. cara que a mulher It's faz. million people in Iraq. That is a separate... You killed a million. Caraca, vocês viram isso? O cara vai falar, vocês mataram 500 mil de pessoas no Iraque. E aí a mulher vai falar tipo assim, cara, chatão, mano. Porra, que papinho, hein? Ela debochou, mano. Que isso, cara? Que país é esse? Que sistema é esse? A gente precisa superar o capitalismo urgente. A gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa. A gente não pode mais tolerar esse tipo de país. Esse tipo de conduta. Quando que a gente vai dar esse salto quântico na humanidade? Porque que país é esse, né? Is worth it. I'm not washing my hands of what happened in the You past. killed a That is million separate- people in Iraq. That is a separate... You killed a million people in Iraq. It's incredible that you have the brass neck to be sitting here now Cara de pau. urging another Iraq war George, after if what I you've was still already in done. Parliament... يعني هو يموت بس مو هسه Vocês estão vendo esse garotinho, né? O garotinho perdeu o pai. Pode ter até acontecido do pai ter sido decapitado. Cortaram-lhe a cabeça na frente dele. Se o país que tem mais referência no Ocidente é o Zewa, e a quantidade de merda que eles fizeram, meu Deus, cara, é a sociedade a ser seguida, né? É a sociedade que deu certo, né? Pergunta aí na rua. Qual é o país modelo que a galera queria que o Brasil fosse igual? Pergunta aí na rua. O capitalismo é muito seduzente, né? Aí, se liga. Quando os Estados Unidos invadem o Iraque, em 2003, é óbvio que vai ter uma galera que não vai aceitar. Uma galera que é mais fundamentalista, que é mais ortodoxa, que é mais fiel ao islamismo. Vai surgir o Estado Islâmico, que vai se tornar um grupo terrorista. Que vai se tornar um grupo terrorista que, em um dado momento, vai fazer barulho e vai preocupar os Estados Unidos. Que, inclusive, vai ser desculpa para os Estados Unidos fazerem mais incursões no Oriente Médio, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele vai crescer ao ponto de se internacionalizar. Como assim? Ele vai deixar de ser Estado Islâmico, que nasceu no Iraque, e vai virar ISIS, que é Islamic State of Iraq and Syria. Porque ele vai entrar aqui na Síria, que faz fronteira com o Iraque, porque a Síria, ela também vai passar um problema muito grande. A Síria, em 2011, ela vai começar a sua revolução Primavera Árabe, né? Processos revolucionários de povo na rua, para a derrubada do Bashar al-Assad, que é filho do Hafez al-Assad, que a família al-Assad está no poder há 40 anos. Só que Bashar al-Assad não vai se render. Os Estados Unidos vão interferir dando armas para a galera que quer derrubar o Bashar al-Assad. Aqui em cima na Síria tem os curdos. E aí como é que tá a Síria hoje? Os curdos aqui em cima, uma parte do território ainda é de Bashar al-Assad, ainda é do exército sírio. Uma outra parte do território são dos rebeldes, que são ajudados pelos Estados Unidos. E uma outra parte do território, a quarta parte do território, é controlada pelo Estado Islâmico. Então a Síria é dividida em 4. O Bashar al-Assad, hoje, ele é aliado da Rússia, aliado da Turquia, aliado do Irã. Então ele é justamente o outro lado, o eixo do mal. O eixo do mal são países que colocam em risco a vida e a liberdade do Ocidente.
Quem é que vai delimitar quem são esses países? Quem é que vai elencar? Os Estados Unidos. E aí tem a Coreia do Norte, aí tem o próprio Irã, aí tem o Iraque, aí tem o Afeganistão, aí tem Cuba, são vários países. São os países que não aderiram ao capitalismo, né? Pelo menos na época em que eles fizeram. Então, deixa eu ver aqui, ó. O foda é que as pessoas sabem tão pouco sobre isso, então é fácil influenciar através da mídia. Com certeza, cara, muito fácil. E até agora não derrubaram o Al-Assad. A situação na Síria tá uma confusão. Exatamente, Griffith. Murilo, a mídia é uma das formas que o capitalismo te seduz. Não é a única. O capitalismo te seduz de várias formas. Então é muito difícil você falar que a sociedade estadunidense é uma sociedade que deu errado. As pessoas acham que deu certo. Mas é difícil porque as pessoas estão ludibriadas, elas estão com um véu na frente delas. Porque não é tão difícil assim, né? É só você olhar uma sociedade que mais de 50% da população está acima do peso. Uma sociedade que é extremamente competitiva, uma sociedade que é extremamente consumista. Essa sociedade deu errado, pô. Então, uma sociedade que elegeu Donald Trump, né? Deu errado. Então, é isso. E o Griffith falou, e até agora não derrubaram Al-Assad. A situação da Síria, até hoje, como o Griffith falou, até hoje a gente tem guerra na Síria. Guerra civil, guerra interna, guerra doméstica, entre 4 forças independentes que brigam entre si. Os curdos, que são uma etnia, é a maior etnia sem país no mundo, eles pleiteiam, né, na ONU a criação do Kurdistão. O Kurdistão seria um país que pegaria vários pedaços de vários países aqui, e é por isso que eles não conseguem fazer. Nenhum país quer perder território. Então eles moram, eles vivem como minorias em vários países aqui, inclusive na Síria, e aí eles são um exército forte. São 30 milhões, pô, de curdos. Não na Síria, no todo, né? Os curdos, os próprios sírios, do lado do Bashar al-Assad, os rebeldes e o Estado Islâmico que veio do Iraque. E aí o Estado Islâmico, terrorismo como consequência da invasão dos Estados Unidos lá em 2003. E aí, quando a gente vê esse menino aqui, ó, esse menino aqui, ele viu o pai ser morto por algum soldado estadunidense, ele viu a mãe ser estuprada, a irmã ser estuprada, ele viu barbaridades. Para ele ser cooptado por um grupo terrorista e se matar nos Estados Unidos em prol de Alá, em nome de Alá, em prol do Islã, é mole, pô. Quantos meninos desses não foram cooptados? Griffith. Os Estados Unidos sempre demonizam quem é diferente dele. Até lembro quando estudei Cuba. Eles não tinham livre arbítrio. Os Estados Unidos comandavam tudo e Cuba só obedecia. Tiveram que brigar feio com os Estados Unidos para conseguirem se libertar. É isso aí. Fidel Castro e Che Guevara, Raul Castro e a galera tiveram que brigar feio com os Estados Unidos, que tiveram que fazer a sua revolução socialista. Hoje, Cuba tem uma população totalmente diferente, um povo maravilhoso. Eles vivem vários problemas lá por conta dos embargos que os Estados Unidos propõem, né? Mas a população, o senso de coletividade, cara, eu queria tanto viver no povo cubano, o mundo seria muito melhor, muito mais cordial, um lugar muito mais gostoso de se viver. Não esse mundo onde é cada um por si, que é o mundo capitalista, né? Então, esse menino aí representa muitos potenciais terroristas aí que os Estados Unidos desenvolveram. Tá acabando o vídeo já, galera. Everything that American troops have done in Iraq, all the fighting, all the dying, the bleeding, and the building, and the training, and the partnering, all of it has led to this moment. Momento de sucesso pra quem, ô cara pálida? Porra! Esse daí também foi um belo de um filho da puta também, tá? Tem uma galera que passa pano pra esse daí, mas esse daí também... Pega todos os presidentes estadunidenses até hoje, todos, bota na cadeia. Of success. The reserves of an estimated 38 billion. Para finalizar o vídeo, as reservas são estimadas em 38 bilhões de barris de petróleo. 38 bilhões de barris de petróleo. In barrels, this field produces 240,000 Somente esse campo produz 240 mil barris de petróleo por dia. barrels a day, and that capacity is E a capacidade deve ser expandida, expansão, né, como a principal característica, atributo do capitalismo, para 450 mil barris por dia em 3 anos. expected to go up to 450,000 in 3 years. É isso, galera. Griffith falou, eu tenho muita vontade de visitar Cuba. Também tenho muita vontade, cara. Eu vou realizar isso um dia. É como dizem, quem conta a história é quem vence. Por isso que os filmes hollywoodianos estão aí, né? E a minha geração, década de 90, sem internet, foi uma geração muito forjada no cinema hollywoodiano. Então, a minha geração tende a amar os Estados Unidos por causa disso.
É simples de entender. E sigam lá Geografia Pública no Instagram. Lá de vez em quando eu posto os stories com mais frequência. Tá bom? Beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês. É nóis. Deixa o like. Tamo junto. E até o próximo vídeo aqui no Geografia Pública. Se inscreve aí pra dar moral pro seu pai.